Bem-vindo ao canal SQL Server Expert. No vídeo de hoje eu vou seguir falando sobre banco de sistema corrompido, especificamente o banco TempDB. Então aproveita, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva aqui no canal. Eu já fiz vídeos para recuperar Master, Model e MSDB. Vou deixar os cards aqui em cima desses vídeos. Completando com o último banco de sistema, eu vou falar hoje da TempDB. TempDB é o rascunho do SQL, é o banco de operações temporárias. Toda vez que a gente para o SQL Server e inicializa, ele cria uma nova TempDB. Ele apaga os arquivos existentes de dados de log e recria esses arquivos. Então, se corromper um arquivo da TempDB, aí a solução é muito simples. Para a instância do SQL, inicializa que ele vai criar novos arquivos. O problema com relação à TempDB aparece quando o volume onde a TempDB estava deixou de existir. Vamos imaginar que você tem um servidor com uma série de discos. Aquele disco que você posicionou a TempDB, o volume E, por exemplo, deixou de existir, corrompeu, já era, não existe mais o volume E. E aí a sua instância de SQL não vai entrar, porque ele vai tentar criar a TempDB nesse volume e não vai conseguir. Então, vamos aprender na prática como resolver esse problema. Vamos lá. Vou mostrar primeiro que o banco de dados do sistema TempDB é recriado a cada inicialização do SQL Server. Para ficar bem claro, vou pegar esse script, vou abrir uma janela de query, uma janela de consulta, e vou criar no banco de dados TempDB uma tabela bem simples. Tabela teste com uma coluninha só. Se a gente der uma olhadinha lá no banco de dados TempDB, a gente vai ver que essa tabela já aparece. Agora eu vou fazer o seguinte, vou parar o serviço do SQL e vou inicializar. Vou dar um restart. Yes. Então, ele parou o agent, parou o SQL Server, aí ele vai lá na pasta onde estava a TempDB, vai apagar os arquivos e vai recriar os arquivos de dados de log. Quando ele faz isso, eu perco a tabela. Então, assim, é uma nova TempDB, é um novo banco de dados sistema TempDB. A gente tem um refresh. Vou lá em System Database, TempDB Tables, e veja que a tabela não existe mais. Então, aquele cenário de banco corrompido, no caso da TempDB, é só parar o SQL e inicializar, que ele vai criar uma TempDB nova. O grande problema da TempDB é quando o volume onde ela estava não existe mais. Aí o serviço do SQL Server não consegue entrar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou simular essa situação, eu vou alterar a localização dos meus arquivos da TempDB. Se a gente der uma olhadinha aqui na TempDB, ó, eu tenho 3 arquivos. 2 arquivos de dados e 1 arquivo de log. Eu vou alterar a localização deles, vejo que ele está lá em Microsoft SQL Server, Data, quer dizer, um caminho longo lá na minha instância, junto com os outros bancos de sistema. Eu vou alterar para uma pasta direto no Drive C, direto da raiz do Drive C. Então, vou clicar lá, vou criar essa nova pasta. Pronto, ela está vazia. E agora eu vou alterar a localização dos 3 arquivos da TempDB. Então, estou usando o comando alter database, nome do banco, TempDB, modify file. Eu tenho que indicar qual arquivo que eu quero alterar a localização, eu uso para o nome lógico, name, tempdev, e a nova localização física, o nome físico do arquivo. Fiz isso para os 3 arquivos. Agora, para ele passar a adotar essa nova localização, vou fechar aqui o script, eu vou reiniciar o SQL novamente. Yes. Então, ele está parando o SQL Server, está reiniciando o SQL Server e vai criar os arquivos da TempDB na nova localização, lá no Drive C. Se a gente der uma olhadinha, ó, já reiniciou, está carregando o SQL, vou dar um refresh, pronto. Se a gente olhar o banco TempDB, propriedades, files, a gente vê que ele já mudou de localização. Deixa eu olhar lá no disco. Já estão os 3 arquivos na pasta nova que eu criei. Se a gente olha a localização antiga,
Os arquivos estão lá, ó, mas eles não servem para nada. Posso até excluir. O SQL Server não está utilizando eles. Está utilizando na nova localização. Então agora eu posso simular o problema. O que eu vou fazer agora? Eu vou parar o serviço do SQL, vou alterar o nome dessa pasta e vou inicializar o SQL novamente. A gente vai ver que ele não vai conseguir inicializar. Então vou fechar o Management Studio, vou abrir o Configuration Manager, vou parar o serviço do SQL. Stop. Então ele está parando o serviço. Quando terminar de parar o serviço, eu vou lá trocar o nome da pasta. Pronto. Agora eu vou alterar o nome da pasta e nem vou botar um erro no final. Alterei. Agora eu vou tentar iniciar o SQL Server. Botão direito, Start. Vejo que ele não consegue inicializar. Se a gente der uma olhadinha no Event Viewer, log de aplicativos do Windows, a gente vai ver o erro aqui bem claro, né? Ele não conseguiu achar o caminho para criar o arquivo da TempDB. Então, como é que a gente resolve esse problema, né? Claro, se existir a possibilidade de se voltar com o volume original onde estava a TempDB, tudo resolvido. Se não for possível, existe uma saída, que é inicializar o SQL com as configurações mínimas, usando o parâmetro "-f", "-m", que a gente usou lá na recuperação da master, né? Então a gente inicializa o SQL com configurações mínimas e aí a gente consegue alterar a localização da TempDB via SQL CMD. Então vamos fazer isso. Vou clicar com o botão direito no serviço, propriedades, startup parâmetros, "-f", add, "-m", add. Então ok. Agora vou iniciar o SQL. Vejam que ele entrou. Eu vou abrir uma seção de prompt comando, vou entrar no SQL CMD, estou conectado, agora eu vou pegar o script. Eu vou alterar só dois arquivos, porque como eu estou na configuração mínima, o "-f", na configuração mínima, a TempDB tem apenas dois arquivos, um de dados e um de log. Então eu vou alterar eles. Go. Pronto. Alterado, vou dar um exit para sair. Agora eu posso ir lá, parar o SQL. Ele vai parar o SQL, vou remover os dois parâmetros de inicialização que eu coloquei, propriedades, startup parâmetros, vou remover o "-f" e o "-m, e agora eu vou iniciar o SQL normalmente. Tá. Então, nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai criar a TempDB na nova localização. Na verdade, eu voltei para a localização original, né? Naquele caminho grande lá dentro de MS SQL /data. Então, já iniciou. Eu vou abrir o Management Studio novamente. Se a gente olhar lá na pastinha, na localização antiga, aqueles arquivos ainda estão lá, eles não servem para nada. E na nova localização, estão lá os dois arquivos criados. Vou me conectar. Vamos dar uma olhadinha como é que está o banco de dados TempDB. Propriedades, files, está lá os dois arquivos da TempDB na nova localização. E aí, se eu preciso ter mais arquivos, de acordo com a quantidade de processadores indicado, ter mais arquivos, basta criar um add aqui e criar os arquivos novamente. Então, a gente aprendeu aqui nessa demonstração a recuperar uma instância do SQL Server quando a TempDB não consegue inicializar, quando, por exemplo, o volume não existe mais. Então, se você gostou do vídeo, ajuda o canal e manda aquele pacote completo do YouTube, ativa o sininho, curte e compartilha. Até mais.